Fala, meus aprendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Hoje iremos resolver 6 exercícios referente a arranjos simples, beleza? Vou tentar resolver todos os exercícios de duas formas, utilizando fórmula e utilizando o raciocínio, que é o princípio fundamental da contagem. Exercício 1. De quantas maneiras podemos escolher uma pivô e uma ala em um grupo de 12 jogadores de basquete? Então, primeiro eu vou utilizar sem fórmula, tá? Utilizando o princípio fundamental da contagem. Primeiro, ele quer escolher duas jogadoras, né? Uma pivô e uma ala. Então, você tem duas escolhas, você tem dois espacinhos, certo? E quantas pessoas disponíveis você tem? 12 jogadoras. Então, para escolher a primeira, vamos supor que seria pivô, não faz diferença essa ordem aqui. Aqui seria pivô, aqui ala. Quantas opções eu tenho para escolher a pivô? Se eu tenho 12 jogadores disponíveis, eu tenho 12 opções aqui de escolha. Beleza, escolhida a pivô, eu já escolhi uma das meninas, né? Então, quer dizer que eu só tenho 11 jogadores disponíveis para escolher essa posição, para jogar na posição de ala, certo? Então, eu tenho 11 meninas, 11 mulheres para escolher essas opções aqui. Então, isso aqui é o princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, 12 vezes 11, 132. Então, são 132 maneiras de se escolher uma pivô e uma ala dentre 12 jogadores de basquete. Agora, utilizando o conceito com a fórmula. Primeiro, para utilizar o conceito com a fórmula, eu preciso entender se isso aqui é arranjo, né? Como é que eu saberia, na verdade, que isso aqui é um arranjo? Eu tenho essas 6 jogadoras aqui. Eu tenho que escolher uma pivô e uma ala. Observe o seguinte, se eu escolher essas duas aqui de cima, para quem lembra aqui, essa aqui é a Creuza, hein? Para quem lembra do vídeo anterior. A Creuza sendo pivô e essa aqui sendo ala. É uma forma de se escolher, né? Esse time. Se eu inverter esses dois elementos, né? Agora, essa é a pivô e a Creuza é ala. Isso aqui eu tenho os mesmos elementos, porém eles me dão agrupamentos, informações diferentes. Então, isso aqui é um arranjo, tá? Isso aqui é um tipo de agrupamento que a gente chama de arranjo. Então, eu tenho um arranjo. Porém, eu tenho quantas pessoas disponíveis? Eu tenho 12 pessoas disponíveis. Esse é meu N, lembra? Essa aqui é a quantidade de elementos disponíveis. Eu vou tratar esses 12 elementos de forma 2 a 2, né? Escolhendo uma dupla, sendo pivô e ala. Então, são 12 elementos tomados 2 a 2. Então, eu tenho um arranjo de 12 elementos tomados 2 a 2. Isso aqui vai ser N fatorial, que no caso é 12 fatorial, dividido por N menos P fatorial, que seria 12 menos 2 fatorial. Que eu vou ter 12 fatorial dividido por 10 fatorial. Desenvolvendo 12 fatorial, que é o maior, eu vou ter 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. Eu paro aqui porque eu sei que tem esse 10 fatorial aqui embaixo, que eu posso tora, e eu só tenho 12 vezes 11 que resta para mim. A gente já calculou que vai dar 132 opções de se escolher um pivô e uma ala dentre essas 12 jogadoras de basquete. Exercício 2. Considere os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. No item A, quantos números de 3 algarismos distintos podemos escrever? Então, 3 algarismos distintos. Vamos utilizar primeiro o princípio fundamental da contagem. Então, você tem 3 posições aqui, 3 algarismos, que é o da unidade, dezena e centena. Ok? Então, eu tenho que utilizar 3 algarismos distintos. Então, não tem mais nenhuma restrição a não ser que eles têm que ser distintos, certo? Dentre esses valores. Então, para centena, eu tenho 9 opções de números. Para dezenas, como eu já escolhi 1, porque tem que ser distintos, eu tenho agora 8 opções. Se eu já escolhi 2, para unidades eu tenho 7 opções. Princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, 9 vezes 8 vezes 7, 504. Agora, utilizando o conceito de fórmula. Isso aqui, para mim, é um arranjo também. Como é que eu vou descobrir? Como é que eu sei que isso aqui é um arranjo? Vamos supor que eu escolhi esses números aqui, ó, aleatório. Aqui, 2, 5 e 9. 259. Se eu inverter 2 deles, ó, 2, 9 e 5, eu tenho 2 elementos diferentes, 2 agrupamentos diferentes utilizando os mesmos algarismos, né? Se eu troco 2 posições e isso aqui me dão elementos diferentes, é porque a ordem importa. Se a ordem importa, esse tipo de agrupamento é chamado de arranjo simples, ok? Então, essa é a análise que tem que ser feita para saber se é arranjo ou não. Então,
Então, eu tenho um arranjo de 9 coisas dispostas 3 a 3, que são 3 espaços, são 3 algarismos que ele quer formar esse número. Então, 9 tomados 3 a 3. Isso aqui vai ser 9 fatorial dividido por 9 menos 3 fatorial, que vai ficar 9 fatorial sobre 9 menos 3, 6 fatorial. Eu vou desenvolver esse 9 até chegar no 6. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial, tora, eu vou ter que 9 vezes 8 vezes 7 é igual a 504, certo? Utilizando o princípio fundamental da contagem e aqui utilizando o conceito de arranjo simples. Letra B. Quantos números de 4 algarismos distintos que terminam com 7 podemos escrever? Então agora eu tenho 4 algarismos. Vamos fazer primeiro o princípio fundamental da contagem. Então você tem 4 algarismos, você tem 4 espaços aqui. Sendo que ele tem que terminar com 7. Então esse cara aqui, esse 7, já é fixo, tá? Então eu vou fechar aqui que o número que eu vou escrever aqui é exatamente o algarismo 7 e não são as opções, tá? Esse aqui, na verdade, é o número 7 mesmo. Então, se ele quer um número de 4 algarismos, sendo que ele fixou esse 7 no final, eu tenho agora disponíveis, se eu tinha 9 números, tirando esse 7, eu vou ter 8 números disponíveis, 8 algarismos disponíveis, para eu distribuir nessas casas. Como eles são distintos, então, nessa primeira casa aqui, eu tenho 8 opções. Como eu tinha 8 números e só escolhi um aqui, eu tenho agora 7 opções. Como já escolhi 2 números, eu vou ter para cá 6 opções. Então, princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, não vou multiplicar com esse cara aqui, porque se é um número 7 fixo aí, aqui são as opções. É essas aqui que a gente vai multiplicar. 8 vezes 7 vezes 6 vai dar 336. Utilizando agora conceito com fórmula, vou olhar só para esse pedaço aqui, porque esse 7 já está fixo, certo? Então, como eu sei que isso aqui é um arranjo? É a mesma análise que aqui, tá? Se eu pego 2 elementos, troco de posição e essas informações para mim são diferentes, é porque a ordem importa. Então, 259 e 295 são elementos diferentes desse agrupamento. A ordem importa, estou num arranjo. Então, isso aqui é um arranjo de... Tinha 9 elementos, o 7 está fixo, então eu tenho 8 elementos tomados 3 a 3 ainda, né? Porque esse aqui já está fixa. Então, eu tenho 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial. Isso aqui vai dar 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial, 5 fatorial. Vou desenvolver esse 8 até chegar nesse 5. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 5 fatorial. Então a gente tora de leve. Isso aqui vai ficar 8 vezes 7 vezes 6, 336. Na letra C, quantos números de 7 algarismos distintos que iniciem com 3 e terminem com 8 podemos escrever? Então você tem 7 algarismos, 2 deles são fixos, 3 no início, 8 no final. Então, tendo esse 3 e esse 8 fixo, sobram 5 posições para mim. Como eu tenho 9 números e 2 deles já foram escolhidos, eu tenho 7 opções agora de números. Como os números são distintos, tá? Então para essa casa aqui, eu tenho 7 opções. Como eu já escolhi uma, aqui é 6. Como eu já escolhi 2, aqui é 5. E assim vai, né? 4, 3. Princípio fundamental da contagem. Princípio multiplicativo. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 dá 2.520. Olhando para cá, vou utilizar o raciocínio de arranjo. Como é que eu sei que é arranjo? Novamente, né? Se você troca... no caso desse 259 e 295, são agrupamentos diferentes, me dão informações diferentes, quer dizer que a ordem desses caras aqui importa. Se a ordem importa, eu estou tratando de arranjo. Então eu tenho um arranjo de 7 elementos, né? Eu tinha 9 números, 2 deles estão fixos, 7 elementos tomados 5 a 5, né? Que eu tenho 5 posições disponíveis agora. Então eu tenho 7 fatorial dividido por 7 menos 5 fatorial. Isso aqui vai ficar 7 fatorial sobre 7 menos 5, 2 fatorial. Vou desenvolver o 7 até chegar no 2, vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. No cantinho, ó, quase. Dividido por 2 fatorial. Tora. Isso aqui é igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Olha a bagunça. 2.520. Beleza?
Letra D. Quantos números de 7 algarismos distintos podemos escrever com os algarismos 5 e 6 sempre juntos e nessa ordem? 7 algarismos, ou seja, eu tenho 7 espacinhos. Como esses 5 e 6 sempre vão estar juntos, junto e nessa ordem, tá? Então, sempre 5 à esquerda, 6 à direita. Então, esses 5 e 6, eles podem ocupar essas duas primeiras casas, ok? Eles podem ocupar essas outras duas casas. Eles podem ocupar essas aqui, essa aqui, essa aqui e, por último, essas duas. Então, quantos locais esses 5 e 6 podem ocupar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas diferentes que esses 5 e 6 podem andar, né? Pode aparecer aqui nesses 7 algarismos. Então, tendo esse cara fixo, eu tenho 5 posições, sendo eu tenho 7 disponíveis, né? Então, para essa posição, eu tenho 7 opções. Se eu já escolhi uma, para cá eu tenho 6. Para cá eu tenho 5. Para cá eu tenho 4. Para cá eu tenho 3 opções. Então, princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem. A gente já multiplicou isso aqui em cima, né? Que vai dar 2.520. Termina aqui? Não. Porque a gente observou primeiro, né? Fez a análise que esses 5 e 6 podem estar em 6 posições diferentes. Então, se ele pode estar em 6 posições diferentes, isso aqui acontece 6 vezes. Multiplicar isso aqui por 6, porque é a quantidade de formas onde esses 5 e 6 podem aparecer, certo? Igual a gente fez essa análise. Então, 2.520 vezes 6, 15.120 formas, modos. Então, exercício 3. Em um sofá, há lugares para 4 pessoas. De quantas maneiras diferentes podem se sentar 6 pessoas? Então, eu tenho um sofá de 4 lugares e eu tenho essas 6 pessoas. Olha a Creuza aqui. Creuza, olha pro pessoal. Tá triste, é? Olha pra cá. Calma aí. Olha aqui. Oi, pessoal. Oi. Se eu tenho 4 locais, eu tenho 4 espacinhos. Se eu tenho 6 pessoas disponíveis, eu tenho 6 formas de colocar alguém sentado aqui, nesse primeiro lugar aqui. Então, 6 disponíveis. Se a pessoa já sentou, eu tenho 5 pessoas para sentar. Então, 5 aqui. Se eu tenho 4 pessoas em pé, tenho 4 disponíveis para sentar aqui. E 3 pessoas em pé, eu tenho 3 pessoas disponíveis para sentar aqui. Princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, 360 maneiras diferentes. Se eu utilizar o conceito agora com fórmula, primeiro a gente tem que interpretar o seguinte, que se eu colocar essas 4 pessoas aqui, vou botar a Creuza. Se eu botar essas 4 pessoas dessa forma que está sentado no banco, e se eu inverter essas duas aqui, é igual ou é diferente esse agrupamento? Essa forma de sentar e essa, obviamente, são diferentes. Então, se tem diferença ao trocar dois elementos, se esse agrupamento me dá informações diferentes, é porque essa ordem aqui importa. Se a ordem importa, eu estou tratando de arranjo simples. Eu tenho 6 coisas disponíveis, no caso 6 mulheres aqui disponíveis, tomadas 4 a 4, né, que são 4 espaços do sofá. Então, 6 tomadas 4 a 4. Então, vou ter 6 fatorial dividido por 6 menos 4 fatorial. Vai ficar 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Vou desenvolver esse 6 até chegar no 2. Então, é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Eu vou ter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Acabamos de calcular que dá 360 maneiras diferentes dessas 6 pessoas sentar nesse sofá. Porque eles não vão ficar fazendo isso, né? É melhor calcular do que ficar, senta você aqui, até aqui, né? Exercício 4. Um estudante tem 6 lápis de cores diferentes. De quantas maneiras ele poderá pintar os estados da região sudeste do Brasil, cada um de uma cor? Primeiro, né? Precisamos saber quais são os estados dessa região sudeste. Vocês lembram? Olha a geografia batendo aqui no exercício de matemática, hein? Você tem São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Espírito Santo. 1, 2, 3, 4 estados da região sudeste. Ele tem 6 lápis de cores diferentes. Amarelo, laranja, vermelho, roxo, verde, Palmeiras. Palmeiras, hein? E esse aqui, que é azul, um azul diferente. Azul bebê? Não sei. Então, se você tem 4 estados, 6 cores, você tem 4 tracinhos. Sendo que nesse primeiro tracinho, você tem 6 cores disponíveis. Então, para esse primeiro estado, eu tenho 6 formas de pintar. Ele fala que cada um de uma cor, ou seja, tem que ser cores distintas.
Então, se eu já pintei esse de uma cor, aqui eu vou pintar de outra. Ou seja, tinha 6 disponíveis, já escolhi uma cor, aqui eu vou ter 5. Já escolhi 2, aqui eu vou ter 4. Já escolhi 2, aqui eu vou ter 3. Então, princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, 360. Se eu fosse usar conceito com a fórmula, como é que eu sei que isso aqui é um arranjo simples? Eu vou observar o seguinte, são 4 cores que ele quer pintar. Se eu escolhesse essas 4 cores aqui, escolher essas 4 cores, se eu pinto aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Observe que se eu trocar aqui as cores de Rio de Janeiro e Espírito Santo, se eu trocar essas duas, me dá um jeito diferente. Visualmente você já vai perceber. Então aqui a ordem importa. Se a ordem importa, é um arranjo simples. Arranjo simples de 6 cores tomadas 4 a 4, que eu tenho 4 espaços, né? Então isso aqui ficaria 6 fatorial sobre 6 menos 4 fatorial, que eu vou fazer 6 fatorial sobre 2 fatorial, vou desenvolver o 6, que ficaria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, no cantinho de novo, dividido por 2 fatorial, posso cancelar e 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, acabamos de calcular. 360 modos, opções de pintar esses 4 estados com essas 6 cores. Responda. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra filho? Ui, barulho ruim. Estão escutando? A palavra filho tem 5 letras. Como são anagramas, lembrando, são permutações, né? É a troca dessas letras aqui, dessa palavra. Então, eu tenho uma permutação de 5 elementos. P de 5 é a mesma coisa que 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120 anagramas com essas letras da palavra filho. Letra B. Quantas palavras de 4 letras distintas é possível formar com as letras da palavra filho? Se eu tenho 4 letras, eu tenho 4 espacinhos. Como eu tenho 4 espaços com 5 letras disponíveis, para essa primeira aqui, eu tenho 5 opções de letras. Qualquer uma dessa. F, I, L, H ou O. Como tem que ser letras distintas, se eu já escolhi uma aqui, eu tinha 5 disponíveis, vai sobrar para mim 4. Aqui 3 e aqui 2. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, 120 também. Então, utilizando agora o conceito com fórmula. Como eu vou saber que isso aqui é um arranjo? Observe o seguinte. Se eu tomar como exemplo essas 4 letras aqui, e se eu permutar apenas 2 delas, colocar F, I, H, L, isso aqui são palavras diferentes. Então, houve troca, né, de elementos, de posições aqui, e esses agrupamentos, para mim, dão informações diferentes. Se isso acontece, é porque a ordem importa. Se a ordem importa, isso aqui é um arranjo. Então, eu estou arranjando 5 letras, né, que são todas as letras, em 4 posições. Então, isso aqui para mim é um arranjo de 5 tomado 4 a 4. É 5 fatorial dividido por 5 menos 4 fatorial. 5 fatorial sobre 1 fatorial, que é a mesma coisa que isso aqui. 1 fatorial é 1. Então, ficaria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que vai dar 120. Letra C. Quantas dessas palavras de 4 letras começam com O? Então, se começa com O, ele já está fixando para a gente. Então, você tem 4 espacinhos, que são palavras de 4 letras, e já está fixa essa letra O aqui no início, certo? Então, eu tenho 3 opções aqui para colocar. Como o total para mim são 5 letras, para esse espaço aqui, eu tenho agora, já escolhi uma, né? Tenho 4 opções. Para cá eu tenho 3 opções, para cá eu tenho 2 opções. Então, 4 vezes 3 vezes 2, eu tenho 24 opções de palavras que começam com a letra O, sendo essas palavras têm 4 letras. Mesma coisa, se eu utilizasse o raciocínio aqui para usar a fórmula, se o O está fixo, eu tenho uma palavra, vamos supor, dessa forma aqui, de 4 letras. Se eu trocar as duas últimas, me dão palavras diferentes. Se dão palavras diferentes, com a troca de elementos aqui, esses agrupamentos são diferentes. Ou seja, a ordem importa. Isso aqui é um arranjo. Então, como esse O já está aqui fixo, tem que arranjar as letras restantes, que são 4, em 3 posições. Então,
arranjo de 4 tomado 3 a 3. Isso aqui vai ser 4 fatorial dividido por 4 menos 3 fatorial, que vai ficar 4 fatorial sobre 1 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 1 fatorial não muda. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Então, a letra D. Quantas dessas palavras de 4 letras terminam com FI? Então, tem que terminar com F e I. Então, você tem 4 letras, então tem 4 espacinhos. Porém, aqui eu já sei que vai ser fixo. Então, esse cara aqui, essas duas posições, é F seguida de I. Como a palavra filho tem 5 letras, já foram utilizadas 2 letras, então eu tenho 3 letras disponíveis, né, restantes. Então, para essa casa aqui, eu tenho 3 opções. Como eu já escolhi uma, para cá eu tenho 2 opções. Princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, 3 vezes 2, 6. Isso aqui é um arranjo. Então, isso aqui eu estou arranjando. Se eu possuo 5 letras e 2 já foram utilizadas, eu tenho 3 disponíveis para 2 locais. Então, é arranjo de 3 tomado 2 a 2. Isso aí para mim é 3 fatorial dividido por 3 menos 2 fatorial. 3 fatorial dividido por 1 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Letra E. Quantas dessas palavras de 4 letras contém a letra I? Então, você tem 4 letras, você tem 4 espaços. Se eu fixar essa letra I aqui no início, para mim disponíveis eu tenho 3 locais e 4 letras, porque a palavra filho tem 5 letras. Então, para essa primeira posição, eu tenho 4 letras disponíveis. Para cá eu tenho 3, para cá eu tenho 2. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vai dar 24. Porém, é só isso que eu tenho que fazer análise? Não, porque essa letra I eu fixei na primeira casa. Então, ela contém a letra I, essas palavras? Sim, porém é um caso específico, porque a letra I está no início. Ela pode ficar aqui? Sim. Ela pode ficar aqui? Sim. E aqui na última? Sim. Então, ela tem essas 4 posições, né? Então, esse 24 acontece 4 vezes. Então, isso aqui é 24 vezes 4. Eu tenho 96 palavras que contêm a letra I. Exercício 6. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, responda. Da letra A. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Como eu tenho 6 disponíveis, para essa casa eu tenho 6 opções. Como é distinto, já escolhi uma, para cá eu tenho 5. Já escolhi 2, 4 e aqui 3. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, você tem 360 números. Utilizando fórmula, como é que eu vou fazer isso? Isso aqui é o arranjo que a gente já viu, né? O porquê disso aqui é um arranjo que se eu tiver um número assim, 2.345, inverter os últimos 2. 2.354. Isso aqui são agrupamentos diferentes, são informações diferentes. Então, aqui a ordem importa. Se a ordem importa, é um arranjo. Então, eu vou arranjar esses 6 elementos tomados 4 a 4. Então, eu tenho um arranjo de 6 tomados 4 a 4. Isso aqui é 6 fatorial dividido por 6 menos 4 fatorial. É 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Desenvolvendo esse 6 fatorial, eu tenho 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Posso cancelar. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, 360. Na letra B. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar tal que o último algarismo seja sempre 6? Então, são números de 4 algarismos. Então, número de 4 algarismos, a gente tem 4 espaços, sendo que ele já fixou, né? Esse cara é sempre 6. Então, ele está fixo. Lembrando que esse 6 aqui não é opção. Esse 6 aí, ele é o algarismo 6. Essa primeira casa, eu tenho 5 elementos disponíveis. Se eu já escolhi um, aqui eu tenho 4. Se eu escolhi mais outro, aqui eu tenho 3. Lembrando que esse cara é fixo, ele não entra no meu cálculo. Então, princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, 5 vezes 4 vezes 3 vai dar 60 números. Se eu pensar da mesma forma aqui, fazendo essa mesma análise aqui, isso aqui eu estou tratando de arranjos. Então, eu vou arranjar 5 elementos que são disponíveis, eu tinha 6 números, esse está fixo, dispostos em 3 posições. Então, é um arranjo de 5 tomado 3 a 3. Isso aqui para mim é 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Isso aqui é 5 fatorial sobre 2 fatorial.
Desenvolvendo 5, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Cancelando, 5 vezes 4 vezes 3, 60. Na letra C, quantos números pares de 4 algarismos distintos podemos formar? Então, você tem 4 algarismos, 4 espacinhos. Se esse número é par, quem diz para mim se esse número é par ou não é o último algarismo, são os algarismos das unidades. Como eu tenho disponíveis os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, o 1, o 3 e o 5 não são números pares. Então, eu tenho disponível o 2, o 4 e o 6, que são números pares. 3 opções, ele pode terminar em 2, em 4 ou em 6. Então, como ele quer algarismos distintos, eu tenho 6 números, já escolhi um, eu tenho agora 5 números disponíveis. Então, para cá, eu tenho 5 números disponíveis. Como eu já escolhi mais um, agora eu tenho 4 disponíveis. Como eu já escolhi mais outro, eu tenho 3 números disponíveis. Então, princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, 5 vezes 4 vezes 3 vai dar 180. Se eu fosse pensar com raciocínio de fórmula, a análise para esse cara aqui é a mesma, tá? 2, 4, 6 são as opções que eu tenho de um número ser par, porque o final dele tem que ser 2, 4 ou 6. Então, tenho 3 modos diferentes. E essa parte aqui na frente, isso aqui é um arranjo, né? Da mesma forma que a gente fez aqui na letra A, é esse mesmo raciocínio. E eu tenho que arranjar agora os 5 valores disponíveis restantes, né, em 3 posições. 3 que multiplica arranjo de 5 tomado a 3 a 3, que é 5 fatorial, dividido por 5 menos 3 fatorial. Isso que daria para mim 3 vezes 5 fatorial sobre 2 fatorial. Desenvolvendo isso aqui, 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Com esse 2 fatorial cancela. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 3, 180. Letra D. Quantos números ímpares de 4 algarismos distintos podemos formar? Eu poderia fazer esse mesmo raciocínio aqui, certo? Porém, eu já sei quantos números de 4 algarismos eu tenho disponíveis. Eu tenho 360. Foi a pergunta, né, da letra A. Se eu tenho 360 números, 180 deles são pares, obviamente que os ímpares são os restantes. Então, 360 números menos 180 que são pares, eu vou ter 180 números que são ímpares. Então é isso aí, meus aprendedores. Espero que vocês tenham compreendido esses exemplos e sanado todas as dúvidas. Eu peço que vocês assinem o canal, curta o vídeo, compartilhe, isso vai ajudar bastante, viu? Se inscreva também, beleza? Dá tchau, criança. Tchau, pessoal. Até mais. Acabei.